Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Nem deu tempo pra sentir saudade, hein? A Premier League já tá voltando. E é claro que a gente aqui preparou um material especial. Produzimos o guia da temporada 2020/21 para você acompanhar a melhor liga do mundo bem informado. Fizemos um resuminho sobre cada clube, tentamos prever as prováveis escalações e reunimos palpites de jornalistas brasileiros e olha só que moral, e estrangeiros também. Prepare uma pipoquinha, fique confortável e vem com a gente. A última temporada do Arsenal foi uma montanha-russa. Os Gunners alteraram entre bons e maus momentos, mas a impressão é de que Mikel Arteta está arrumando a casa. O técnico já consegue imprimir o seu estilo de jogo e os atletas aparentemente compraram a filosofia. O principal problema da equipe continua sendo o setor defensivo, porém o retorno de William Saliba e a chegada do brasileiro Gabriel Magalhães empolgam a torcida. Mesclando juventude, experiência e mentalidade ofensiva, o futuro dos Vermelhos de Londres parece promissor. O Aston Villa escapou de um vexame na temporada passada e foi por pouco. O esquadrão treinado por Dean Smith tem elenco para se manter tranquilo na elite, entretanto, mesmo com ótimas peças no elenco, deixou muito a desejar. Para 2020/21, a diretoria dos Villains conseguiu manter os principais atletas do elenco, incluindo o capitão Jack Grealish, e além disso contratou o excelente atacante Ollie Watkins, ex-Brentford, artilheiro da Championship ao lado de Mitrovic, do Fulham. Resta saber agora se o time de Birmingham vai acordar de vez. Enquanto isso, ainda é postulante ao descenso. O Brighton é um dos clubes com recursos mais limitados na atual liga inglesa. Apesar disso, tem se mantido firme na primeira divisão, muito em função da chegada do técnico Graham Potter. O inglês já conseguiu mostrar aspectos táticos interessantes e os Seagulls, hora ou outra, incomodam adversários mais fortes da tabela. Isso deve continuar. E por mais que o time do Litoral tenha trazido ninguém impactante nessa janela, contou com o retorno do excelente zagueiro Ben White, que estava no Leeds, além de ter contratado o experiente meia Adam Lallana, do Liverpool. Ambos chegam para ser titulares. O Burnley está comemorando 100 anos do seu primeiro título da primeira divisão, faturado lá em 1921. Só que a equipe não tem muito o que celebrar, tá? Os Clarets chegaram para a nova temporada com um elenco pra lá de escasso. A falta de contratações na janela e a saída de alguns jogadores importantes podem complicar a vida de Sean Dyche nessa maratona de jogos que é o calendário inglês. Bom, pelo menos o time é bem treinado, joga no 4-4-2 clássico e tem as jogadas aéreas e o físico como principais pontos positivos. Se conseguir manter aquela regularidade que a gente já está cansado de saber, o Burnley não deve ter problemas para poder continuar no campeonato inglês. A janela de transferências que o Chelsea realizou foi simplesmente histórica. Os Blues contrataram jogadores top class, como Thiago Silva, Ben Chilwell, Kai Havertz, Timo Werner e Hakim Ziyech, se reforçando em praticamente todos os setores do campo. As expectativas em torno dos Azuis de Londres talvez sejam as maiores da temporada. Isso porque Frank Lampard terá nas mãos um dos elencos mais qualificados da Europa. Se todas essas peças se encaixarem, meus amigos, Liverpool e Manchester City ganharão um novo adversário na corrida pelo título. O Crystal Palace se mostrou um time burocrático em determinados momentos da temporada passada, até porque Roy Hodgson não é um técnico que costuma inovar. Os Eagles, entretanto, contrataram alguns bons reforços para incrementar o poder de fogo, o que vai proporcionar mais possibilidades táticas. Ebereeze, contratado junto ao Queen's Park Rangers, foi um dos grandes destaques da Championship e tem tudo para dar um toque de criatividade ao plantel. Batshuayi também deve se comprovar um bom acréscimo. Resumindo, os londrinos não devem passar muitas dificuldades em 2020-21. Será que agora vai, Everton? Os Toffees mais uma vez realizaram ótima janela de transferências e chegam como uma das principais forças fora do Big Six, pelo menos em qualidade de jogadores. Os Azuis de Liverpool anunciaram um pacotão de reforços na última semana, encabeçado por Doucouré, James Rodrigues e o brasileiro Alan. Uma meiuca com intensidade, criatividade, chegada ao ataque e que tem tudo para dar certo. No ataque, Richarlison continua sendo o grande nome do elenco comandado por Carlo Ancelotti. Bom técnico, bons atletas. O Everton promete mais uma vez, e o sucesso parece um pouquinho mais palpável agora. Vocês se lembram que o Fulham venceu os playoffs da segundona, gastou 100 milhões de libras e foi rebaixado em 2018, né? Os Cottages estão de volta e repetiram o terceiro lugar na Championship, e mais uma vez com grana no bolso para contratar.
Mas ao contrário daquela fatídica campanha, os londrinos agora se mostram menos desesperados e com mais pés no chão. Não fizeram loucuras na janela, contrataram de forma pontual e mantiveram a base. Só que ainda precisam se provar, né? Principalmente o jovem técnico Scott Parker. Por enquanto, o objetivo é escapar do descenso. Após 16 anos, o Leeds finalmente está de volta ao lugar que nunca deveria ter saído, a primeira divisão. A equipe treinada por Marcelo Bielsa venceu a Championship com propriedade e certamente vai fazer bonito na Elite. O time joga para frente, é bem organizado taticamente e tem o coletivo como principal força. Dos que subiram, é sem dúvidas o clube que tem mais mecanismos para se manter na Premier League. E isso deve ser o curso natural das coisas. Calvin Phillips é o grande líder dos Whites e Rodrigo Moreno foi a grande contratação da janela. A cidade de Leeds tem motivo de sobra para estar otimista. O Leicester foi uma das grandes surpresas da temporada passada, tendo lutado até o final por uma vaga na Champions League. Os pupilos de Brendan Rodgers são donos de um futebol criativo e interessante de se assistir, algo que deve ser mantido em 2020 e 2021. Com exceção de Timothy Castagne, contratado para repor a saída de Ben Chilwell na lateral esquerda, os Foxes continuam com as mesmas carinhas de sempre. Rodgers é conhecido por extrair o máximo de seus atletas e é por isso que o Leicester pode continuar lutando por competições europeias. Jürgen Klopp já avisou que o Liverpool não tem o perfil daqueles clubes que saem contratando todo mundo nas janelas de transferências, e como reflexo disso, o time só trouxe até agora o lateral esquerdo grego Kostas Tsimikas para ser reserva imediato de Andrew Robertson. A base que foi campeã da Premier League continua firme e forte, e com isso o favoritismo junto ao Manchester City para levantar a taça. Os vermelhos de Merseyside não precisam provar mais nada a ninguém, para ninguém do mundo, mas cá entre nós, Thiago Alcântara cairia como uma luva nesse time, hein? Tempo ainda dá, vamos ver o final dessa novela. O Manchester City sofreu com seu sistema defensivo na última temporada e por isso Pep Guardiola foi atrás de Nathan Ake, ex-Bournemouth, para reforçar o setor, até já pensando que Eric Garcia muito provavelmente não deve ter futuro no time. No ataque, a diretoria acertou a vinda de Ferran Torres, do Valência, outra joia para ser lapidada nas mãos do espanhol. Tirando isso, nada de muita novidade, Guardiola deve focar atenções mais uma vez na Champions League, mas o City não deixa de ser postulante ao título na Premier League também. Temporada essa que pode ser a última dança de Guardiola no lado azul de Manchester. O Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer é um projeto a longo prazo. As mudanças estão surgindo aos poucos, jogadores-chave estão sendo contratados aos poucos, e isso nos leva a crer que a temporada 2020-21 ainda não será de títulos. As atuações na reta final do ano passado deixam o torcedor com esperança. Bruno Fernandes se encaixou perfeitamente e o trio de ataque tem funcionado perfeitamente com Rashford, Martial e Greenwood. E o Van de Beek foi contratado e possivelmente se tornará titular com o tempo. Com mais profundidade e entrosamento no elenco, os Diabos Vermelhos chegam ainda mais fortes. A situação do Newcastle continua melancólica. Os torcedores não querem ver Mike Ashley nem pintado de ouro e exigem a venda do clube. Em campo, o orçamento limitado ainda é um problema. E para finalizar, a cereja amarga do bolo é a permanência de Steve Bruce, técnico que não passa nem um pouco de confiança. A janela de transferências pelo menos trouxe um pouco de esperança à torcida alvinegra. Isso porque o time contratou 3 bons reforços, Callum Wilson, Ryan Fraser e Jamal Lewis. O trio chega para ser titular. O Newcastle tem qualidade técnica para sobreviver mais uma vez, mas o medo ainda continua o extracampo. O retorno do Sheffield United à Premier League foi triunfal. Nem os torcedores mais otimistas imaginariam que o clube brigaria por vaga em competições europeias. Se os Blades foram a principal surpresa na temporada passada, agora já se tornaram uma equipe consolidada. Chris Wilder, técnico do time, implementou seu estilo de jogo com sucesso e deve continuar no 3-5-2, mas sempre apresentando variações táticas no meio do jogo. A janela do Sheffield foi pontual. A diretoria trouxe o goleiro Aaron Ramsdale para o lugar de Jim Henderson e só. A previsão é de outra boa campanha. Após tomar um sonoro 9-0 do Leicester na última temporada, o Southampton se reafirmou sob um novo panorama tático, terminando a Premier League de forma confortável e sem risco de rebaixamento. Com isso, o trabalho de Ralph Hasenhüttl continua interessante. James Ward-Prowse renovou, Mohamed Salisu foi contratado e Kyle Walker-Peters fica em definitivo. A baixa mais importante na equipe foi a saída de Pierre-Emile Højbjerg, mas nada de muito alarmante. Danny Ings e seus companheiros não devem encontrar dificuldades para terminar mais uma vez no meio da tabela.
Os primeiros meses de José Mourinho no Tottenham deixaram os torcedores intrigados. Ao mesmo tempo em que o time conseguiu entregar resultados na reta final, as atuações foram alvos de contestações. É que a equipe mudou profundamente o seu estilo de jogo após a saída de Maurício Pochettino, e isso certamente causou estranhamentos. Mas o português continua no cargo. Contratou Højbjerg e Matt Doherty, terá Harry Kane desde o início e fará um trabalho com um pouco mais de tempo. Resta saber se será mais do mesmo ou se ele tem capacidade de ainda tirar alguns coelhos da cartola. Vice-campeão da Championship, West Bromwich está de volta à principal divisão do futebol inglês, e essa campanha muito se deve ao treinador Slaven Bilic. O técnico arrumou a casinha, deu uma cara ao elenco e ganhou a confiança dos atletas. As atuações regulares dos Badges também podem ser atribuídas ao líder do plantel Matheus Pereira e o seu companheiro Grady Diangana. Manter os dois em definitivo foi o principal reforço da janela, mas ainda assim não dá para prever algo além do que a luta pela permanência na Premier League. Se você voltar 3 anos no tempo e procurar pela expectativa em cima do West Ham na Premier League, vai perceber que a situação não mudou muito de hoje. Mesmo com boas contratações, a equipe simplesmente não dá liga. Entram técnicos, saem técnicos e nada. Só que agora a conta chegou e os Hammers contrataram absolutamente ninguém nessa janela de transferências. O único ponto positivo foi a permanência de Thomas Soucek, ótimo meio-campista. David Moyes também não é um dos mais indicados para fazer um trabalho de recuperação. Portanto, a temporada 2021 pretende ser extremamente dura para os londrinos. É papo de não cair para a segunda divisão e não dar vexame. Foi por pouco que o Wolverhampton não conseguiu vaga na Europa League, e isso é um bom sinal. Desde que subiram, os Lobos nunca deixaram de brigar pelo lado de cima da tabela. Para esta temporada, a interessante caravela de Nuno Espírito Santo está ainda mais portuguesa, pois chegaram ao time Vitinha e Fábio Silva, esse último a contratação mais cara da história dos Wolves. O esquadrão de Nuno é aguerrido e joga um belo futebol, alicerçado no toque de bola e nas jogadas explosivas pelos flancos do gramado. E por falar nisso, a dupla de ataque Raul Jimenez e Adama Traoré deve aprontar mais uma vez. É isso aí, pessoal, chegamos ao fim do nosso guia, bem rapidinho, bem resumido, e a gente deixa aqui uma dica para você. Esse vídeo não podia ficar muito longo, porque senão ninguém ia querer assistir, né? Mas se você quiser uma análise mais aprofundada de cada um dos 20 clubes da Premier League 2021, é só correr no nosso blog. Lá sim a gente destrinchou de forma completa todas as equipes. Valeu, pessoal, muito obrigado pela audiência, siga a gente se você ainda não é inscrito e deixa o like para fortalecer a firma. Um grande abraço, até a próxima e falou, boa temporada para nós!